séculos, as profecias de Nostradamus têm sido parte do registro histórico. Entre elas, a assustadora previsão de quando e como chegará o fim do mundo. The natural disasters that could occur in your area. Attacks that could come like 9/11 from outside forces. Mas também não descartam a possibilidade de visitas de seres extraterrestres. 4 cantos do planeta, a passagem bíblica que descreve a arca em que Noé foi escolhida para a construção de uma super caixa-forte subterrânea, capaz de suportar desastres naturais como tsunamis, terremotos, grandes proporções e um risco de tsunami que se espalha pela costa. Terremoto de magnitude 8.8 na escala Richter, de acordo com as autoridades japonesas, atingiu o Japão por volta Números sobre mortos são desencontrados e não oficiais, mas já chegariam a 36, isso de acordo com as agências. Final dos tempos. Evolução espiritual em tempos de transição planetária. A origem da ideia do fim do mundo se perde no tempo e sugere mesmo que faça parte da própria intuição humana por observar o ciclo natural da vida, de que tudo que existe nasceu um dia, que se desenvolve, desfalece e que caminha para a destruição, até que se renove. Uma ideia ancestral que está no ser humano desde que ele, no desenvolvimento da sua razão, observando os fatos, observando a natureza, observando os ciclos da vida, ele foi depreendendo dessa observação, a observação empírica, a princípio, de que tudo havia, né, um início, um meio e um fim. A partir dessa intuição, a história registra que em diversas épocas e em distintas culturas surgiram vários mitos, profecias e teorias filosóficas e científicas sobre como e quando este planeta se acabaria. Todos nós temos conosco essa ideia de que o mundo vai acabar um dia. É próprio do ser humano. Então essa ideia acabou ficando impregnada na humanidade, que de tempos em tempos tem essa ideia de fim de mundo. E nós podemos até nos referir a Sodoma e Gomorra, por exemplo, que foi um fim de mundo. Sodoma e Gomorra era alguma coisa terrível. E assim essas ideias vão passando de geração em geração, né? Deixando todo mundo meio preocupado realmente. Algumas dessas teses acreditam a destruição da Terra às próprias leis da natureza, portanto, um destino inevitável, enquanto outras responsabilizam a humanidade por sua ganância, pelo progresso desordenado e pela sua imprudência. No Ocidente, a tese mais ventilada para o chamado final dos tempos é a da interpretação comum que se faz dos textos do Novo Testamento, na Bíblia, culminando no livro Apocalipse. O Apocalipse de João ainda não é de domínio popular. Ainda há muita coisa a se desvendar, a se desmembrar, para que a gente possa realmente entender o que está incerto naquela visão
futurista que João teve àquela época. A narração apocalíptica é carregada de forte alegoria, cujo teor literal é o de terrível devastação geofísica e alarmante sofrimento daqueles que viverão sobre a terra durante os acontecimentos preditos, até que venha o Senhor com toda a sua glória e promova o juízo final. Depois das previsões atribuídas ao vidente Nostradamus de que o mundo acabaria na virada do primeiro para o segundo milênio, as atenções se voltaram para a teoria fundada sobre o calendário maia, que, de acordo com as interpretações modernas, teria previsto um alinhamento galáctico que influenciaria fatalmente na organização física de nossa galáxia, determinando a sua autodestruição supostamente para o dia 21 de dezembro de 2012. Em tempo, especulações de toda sorte brotaram em todo o planeta e foram veiculadas pelos noticiários. Nas mídias, especialmente a internet, o final do calendário maia virou febre, e nas artes, o ápice foi o filme 2012. Nos círculos espiritualistas, místicos e esotéricos, incontáveis livros acerca do tema foram ao prelo e lançaram as mais diversas presunções. Em face de sua crescente propagação, a doutrina espírita é então solicitada para nos elucidar sobre essa temática, seja pela sua construção filosófica, seja por revelações mediúnicas. Afinal, o que diz o Espiritismo sobre o fim dos tempos? O mundo vai acabar? Como para qualquer situação na nossa vida, a doutrina espírita tem os melhores apontamentos para entendermos o processo de transição planetária. É imprescindível que nós entendamos o processo da transição, não apenas como a transição do planeta, mas a transição interior. Ora, com a facilidade que existe do homem tomar conhecimento dos acontecimentos, começou a criar também várias histórias a respeito do assunto e lendas também que vão crescendo, caem no conhecimento popular e se transformam então em coisas catastróficas. Bom, nós podemos afirmar cientificamente que a Terra vai acabar juntamente com o Sol. Quando o Sol acabar, todos os planetas do Sistema Solar vão acabar. O período de tempo relacionado vem com relação ao resfriamento da massa solar. Com relação aos apocalipses, como eu falei para você, eu não acredito particularmente nesse tipo de material. Então, os fins dos tempos ou vêm por uma destruição que nós possamos fazer com relação a uma guerra nuclear ou algo parecido, o que eu não creio. Então, eu tenho uma visão muito otimista com relação ao planeta Terra. Quem não entender que a humanidade literalmente é uma só e que todos estamos juntos no mesmo barco de desenvolvimento e todos nós somos necessários, quem não conseguir entrar nessa ideia, esse com certeza vai ser exilado. As teorias, as ideias, as previsões, as suposições, elas serão passadas pelo crivo da razão e pela observação do tempo. Não podemos descartar, mas também não podemos aceitar toda e qualquer ideia ou qualquer mensagem ou sistema que construa uma previsão para o futuro. Sobretudo porque em tempos de fechamento de ciclo é natural que surjam mitos e ficções de todos os gêneros. Então hoje seria melhor nós raciocinarmos como aquele princípio primário do início, do meio e do recomeço